Naquele tempo, Jesus foi para a sua pátria e os discípulos o acompanharam. Quando chegou o dia de sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados. O Espírito do Senhor está sobre mim. De onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tais milagres? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e de Simão? Sim. E não vive entre nós também as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Um profeta só não é bem aceito em sua própria pátria. Entre os seus parentes e a sua própria casa. Jesus não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança de seus conterrâneos e, ensinando, percorria as aldeias circunvizinhas. Nós estamos dentro do tempo comum, celebramos em 2 domingos 2 solenidades dentro do tempo comum, mas sempre dentro do tempo comum, que foi a solenidade da Natividade de São João Batista, que foi no dia 24, e a solenidade de São Pedro e São Paulo, que foi agora dia 1º, ontem. Estas 2 solenidades acontecem dentro do chamado tempo comum. A vivência da igreja é o tempo ordinário, Vocês sabem que ordinário não é, Lembre sempre que ordinário não é uma palavra ruim. Ordinário é de ordem, Aquilo que tem uma regência sobre uma ordem. Porque eu lembro que muitas vezes alguém chamava, fulano é um ordinário, para dizer mal de alguém. Não é isso, tá? O ordinário é aquilo que vai seguindo o compasso do tempo, ordenadamente. E vocês sabem que o tempo litúrgico que nós vivemos na igreja, ele é dividido em grandes partes, a começar pelo tempo do advento. O tempo do advento começa depois da solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que acontece em novembro, e portanto aqui se dá o ano novo litúrgico para a igreja. A partir daqui, quando iniciamos o advento, estamos iniciando um novo ano litúrgico. Já falamos a respeito disso, não? Então, depois do tempo do advento, que é o tempo de preparação, o advire, daquele que há de vir, então chega o tempo do Natal. No dia 25 de dezembro, celebramos a solenidade da encarnação do Senhor, portanto, o Natal do Senhor. E começa o tempo do Natal. Depois do tempo do Natal, novamente entra o tempo comum. Depois do tempo comum, entra o tempo quaresmal. Depois do tempo quaresmal, a Semana Santa. Depois da Semana Santa, o tempo pascal. E depois vai voltando novamente o tempo comum dentro da vida da igreja. Então, estes grandes tempos que nós vivenciamos. E todo ano este ciclo. Portanto, estamos dentro deste tempo. Já terminamos o tempo pascal, o tempo pascal se conclui sempre com a solenidade de Pentecostes. Celebrando a solenidade de Pentecostes, nós fechamos o tempo da Páscoa.
Até então vínhamos celebrando sempre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto domingo da Páscoa, a 7ª semana da Páscoa, que se conclui justamente com a solenidade de Pentecostes e que nós vivenciamos. E portanto nós voltamos, a ouvir o Evangelho segundo Marcos. Vocês sabem que quem tem o livrinho da Lectio Divina, pode ver que geralmente vem marcado aqui o ano em que nós estamos. O ano novo litúrgico, ele é sempre marcado por 3 anos: o ano A, o ano B e o ano C. Estamos no ano B, cuja predominância do Evangelho é o Evangelho de Marcos, o ano dedicado ao Evangelho de Marcos. Este fato em que Jesus visita a sua terra natal é comum aos 3 evangelhos sinóticos. Tanto Mateus, como Marcos, como Lucas narram esta visita de Jesus a Nazaré. Para que a gente entenda, Marcos talvez não colocou bem claramente, mas para que a gente entenda, podemos ouvir Lucas, aquilo que aconteceu. Parece que Lucas faz-nos ver de modo mais pormenorizado esta visita, o que foi que aconteceu de fato lá em Nazaré. Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16, diz assim: Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Ele, porém, disse: Certamente me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. E até aqui tudo bem. Ele foi na sinagoga, ele leu a passagem, deram a ele ler esta passagem, deram-lhe o livro do profeta Isaías, o encarregado da sinagoga. Até aqui todos estavam: meu Deus, que homem maravilhoso, que homem que fala bonito, meu Deus, que palavras sábias. Mas aí parece uma mudança da água para o vinho, Jesus concluiu dizendo: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região da Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã.
E aí o povo já começou a ficar com raiva de Jesus, né? Porque estava dizendo que em Israel tinha muitas necessidades, mas por causa da sua incredulidade, Deus operou na vida dos pagãos, porque souberam acolher o dom de Deus. E Jesus, vamos dizer que ao evocar estes exemplos, está dizendo isto a eles: vocês não têm fé, por isso não acontecerá nada com vocês. Antes, sem dúvida, acontecerá aqueles que estão fora de Israel, porque sabem acolher o dom de Deus, e vós não sabeis. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. Já não era mais o homem das palavras bonitas. E levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até o cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. A raiva que tomava conta do coração foi tão grande, a decepção tão grande, que não somente ficaram com raiva de Jesus por aquilo que estava falando, mas até mesmo quiseram jogá-lo de cima para que ele morresse lá embaixo. Imagina toda a situação. Quanta raiva, né? Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia o seu caminho. Lucas parece nos dar alguns pontos mais pormenorizados de como foi que aconteceu aquela situação, aquela visita apostólica, aquela visita pastoral na terra de Jesus, né? Como foi o acolhimento. Aqui não diz, mas encerra simplesmente dizendo que Jesus admirava-se da incredulidade deles. Jesus, no Evangelho de Lucas, dá estes dois testemunhos, tanto da viúva de Sarepta, quanto dos leprosos que tinham em Israel. E eles fazem do mesmo modo, eles acabam repetindo aquilo ou concretizando aquilo que Jesus estava dizendo. Foram incapazes de acolher. E a atitude deles mostra justamente isso. Jesus foi para a sua pátria e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga e numerosos ouvintes ficavam admirados, dizendo: de onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? O questionamento leva, claro, a perceber que estas atitudes não podem vir senão de Deus. Mas ao mesmo tempo que se atesta a ação de Deus nas atitudes de Jesus, o coração permanece fechado. É por isso que o evangelista vai dizer que Jesus se admirou. Por quê? Porque eles estão vendo, eles sabem que essas atitudes, que estes milagres, que esta sabedoria não pode vir senão de Deus. Apesar de experimentar a graça de Deus no seu meio, são fechados, estão com o coração trancado. E isso pode testemunhar um pouco da nossa realidade. Quantas vezes nós experimentamos a graça de Deus que se apresenta, sabemos que é a ação de Deus, sabemos que é Deus conosco, mas ao mesmo tempo fechamos o nosso coração. Quantas experiências já tivemos assim, certamente.
vimos, nós testemunhamos, quase como que dizendo, não pode ser outra coisa senão a ação de Deus, não pode, mas ao mesmo tempo nos tornamos incapazes de acolher esta ação, fechamos o nosso coração. Então, ao mesmo tempo que olhavam para esta atitude que expressava a ação de Deus nas ações de Jesus, começam a se questionar. Não é este o carpinteiro? A carpintaria, né? Ser carpinteiro não era a melhor profissão de todas as profissões, não era uma profissão tipo ultra mega power, né? Assim, uma profissão, é um advogado, é um juiz, é um desembargador, é um padre, coitado. É um carpinteiro, aquele que faz o trabalho humilde, porque a carpintaria era o trabalho para os pobres, para os humildes, era um trabalho humilde. Os grandes jamais iam trabalhar como carpinteiros, jamais. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? De onde afinal lhe vem? Nós sabemos, é aquele que cresceu, nós vimos, estava aqui entre nós. A incredulidade do coração que não deixa a fé prevalecer. E nós usamos até uma expressão, que santo de casa não faz milagres. Mas por que não faz milagres? Faz milagres sim. Mas por que não faz milagres? Porque geralmente o coração fechado ou a incredulidade do coração não permite a fé agir. Esperamos sempre dos outros, de fora, porque virá sempre de fora, né? Como já cantavam aquela banda, né? Mosaico de Ravena Antiga, né? Que não sabe, né? Canta Belém, Belém, Pará, Brasil, né? Sabe essa música, né? Que eles cantam uma parte que diz assim: chega das coisas da terra e o que é bom vem lá de fora. Pois bem, o que é bom vem de fora. Temos que acolher de fora, porque não, por que é que não acontece? Nós devemos nos perguntar, mas geralmente em casa o pai, a mãe pode dizer: padre, sabe, não, você tem a capacidade, pode sim. Deixe com que a fé possa agir dentro, com que a fé possa expressar-se, com que a fé possa tomar espaço dentro do coração. Porque nós já damos o primeiro passo na incredulidade. Achamos que não vai dar certo, que não vamos conseguir. E qualquer coisa acontece assim, também na comunidade, também na paróquia. Se nós agimos na incredulidade, é verdade que não vai dar certo. É verdade, né? Tem que ter fé. O que Jesus está exigindo de nós é a fé. Um dia desse eu brincava com a senhora que trabalha lá em casa, né? Porque ela tinha feito no almoço um suco, né? Suco de bacuri. E aí eu tomei o suco de bacuri, no final comi uma tangerina e uma banana. E depois tinha açaí, né? E aí eu fui tomar um açaí e ela disse: padre, pelo amor de Deus, o senhor quer morrer. E aí eu disse assim: mas por que eu vou morrer, né? Eu disse: o senhor está misturando tudo isso, é bater e morrer.
E aí eu brincava com ela, né? Eu disse, não tem problema. E você canta o canto fulano de tal, o canto fulano de tal, assim, diz que é para cantar esse canto na comunhão, esse na entrada, esse na saída. Brincando com ela, né? Dizendo como era que era para ser a missa, né? O presente. E aí, mas ela ficou, ixi, eu vou até aqui para fora, que eu não quero ser testemunha de nada, né? Não sei o que, e foi embora, né? A um certo ponto, depois tomei um pouquinho de açaí, né? A um certo ponto, outro dia ela voltou comigo e disse assim, padre, será que faz mal mesmo? Aí eu olhei para ela e disse, a senhora acredita que faz mal? Ela disse, acredito. Eu disse, então não tome. Então não tome porque vai fazer mal. Não tome que vai fazer mal. Jesus exige de nós uma atitude de fé, assim como exigia dos seus uma atitude de fé. Mas infelizmente o que encontrou? O fechamento do coração, a incredulidade. Uma outra coisa que gostaria de tirar a dúvida, né, que se faz, aqui já não estamos, é só para uma questão de explicar, né, diz assim, não é o filho de Maria, não é o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão, suas irmãs não estão aqui entre nós. É dizer que Jesus tinha 5 filhos, 5 irmãos, e Maria tinha 5 filhos, fora as irmãs, né? Uma vez alguém chegou e disse, ainda quando estava sendo construída a catedral, tinha um trabalhador aqui que ele era católico, depois passou 2, 3 semanas, ele era evangélico. É uma chatice só, meu pai do céu. Quando é evangélico desde criança, não, você conversa numa tranquilidade maior do mundo. Mas se é recém-convertido, meu pai do céu, você tem que ter uma paciência danada. Ele já nem trabalhava mais, ele vivia perseguindo a gente, os seminaristas. E onde ele via a gente, ele estava enfiado lá, dizendo que não sei o que não sei o que. O menino vai trabalhar, pelo amor de Deus, vai lá para o teu lugar, né? E uma vez ele disse, não, porque Maria era uma prostituta, ela teve 5 filhos, não sei o que, vocês são filhos da prostituição. Eu disse, não esqueça que esta prostituta é tua mãe também, tá? Porque agora você é evangélico, mas antes você não era. Esse nasce apenas uma vez, depois que a mãe dá a luz, deu a luz. Você pode chamá-la de prostituta e do que você quiser, mas será sempre sua mãe. Isso você não pode fazer voltar atrás, né? E aí, eu não sei o quê, porque está lá na Bíblia que Maria teve, olha aí, peraí, 6 filhos, né? Que Maria teve Jesus, mas que depois teve 6 filhos ainda. Bom, é só uma questão de tirarmos esta dúvida, né? Sanar esta dúvida. Quem são estes que dizem ser irmãos de Jesus? Então, para o povo de Israel antigo, naquela época de Jesus, a parentela fazia ainda parte da família. E os primos, segundo a tradição, eram considerados irmãos. Quem são estes aqui? São primos de Jesus. Não são irmãos, filhos de Maria e de José. Maria e José, né? José como pai adotivo, mas Maria teve um único filho, Jesus. E como parecem esses irmãos? Por quê?
os parentes mais próximos, ou seja, os filhos dos tios, né, eram considerados também como irmãos. Então, se você é meu primo, você era considerado meu irmão. Por isso que novamente volta, né? Olha que tua mãe e teus irmãos estão aí te procurando, aí fora. Quem são, na verdade, né? Para o mundo ocidental, para nós de uma outra cultura ocidental, diríamos, olha que tua mãe e teus primos estão aí te procurando. Né? Para o mundo oriental, para esta parte, para esta tradição, para esta cultura, os primos não eram considerados primos, mas sim irmãos. E não tinha uma palavra na língua hebraica, né? na língua hebraica da raiz, né? Claro que Jesus não falava hebraico, Jesus falava aramaico. Não existia uma palavra que definia primos e irmãos, como nós temos, né? Meu primo, já sei que é o filho da minha tia ou de meu tio. Meu irmão é o filho da minha mãe, do meu pai. Não. Irmãos, né? A palavra na língua de Jesus definia aqueles que eram da família. Então, entre irmãos mesmo, de verdade, e primos, uma única palavra que definia. O que definia que um não era de fato era porque ele era filho do outro, só, né? Mas na palavra, né, se definia como irmão. Então, longe, tá, de alguém que acuse dizendo que Nossa Senhora teve outros filhos, é mentira, tá? Não existia nenhum outro filho. E Jesus dizia: um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. E não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Então, a incredulidade dos parentes de Jesus, aqui nós não vamos ver, mas já escutamos numa outra página do Evangelho que os parentes de Jesus achavam que ele estava ficando doido e correram atrás dele para prender. Lembra que uma escola da palavra já lemos esse Evangelho, né? Achavam que ele estava ficando meio perturbado da cabeça e queriam prender ele, né, em casa. A incredulidade. Eu gostaria de convidar que nós tivéssemos mais fé, não apenas no sentido de esperar um milagre, mas a fé que dá também a oportunidade ao outro de uma transformação. Às vezes nós queremos fechar, não? E dizemos: não tem mais jeito, não tem mais saída, não vai mudar. É esta incredulidade que faz com que a fé não haja no coração das pessoas. É por isso que não acontece nada em nossas vidas muitas vezes, porque já dissemos que não vai acontecer. E Jesus exige de nós justamente uma atitude de fé, nos colocar diante dos outros, acreditando que haverá sempre uma possibilidade e de que a ação de Deus pode sempre transformar o coração. Embora conheçamos, né? Às vezes podemos olhar para o marido, ou o marido pode olhar para a esposa e dizer: ah, já conheço, isso não vai mudar mais. O filho, tenha fé. O Senhor te convida a uma atitude de fé, né? Ou uma comunidade que olha para o padre, ou o padre que olha para uma comunidade e diz: ah, meu Deus, isso não vai. Vai sim. Tenha fé. Esta atitude de fé, esta ação que nos abre o coração, nos abre para a ação do Espírito de Deus, que tudo transforma. Que tenhamos esta atitude e esta abertura para acolher a graça de Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E se eu tivesse a mesma fé que motivou o pai Abraão, a mesma fé dos patriarcas e dos profetas de Israel, eu falaria mais com Deus. E se eu falasse mais com Deus, igual Jesus e sua mãe,